Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou Lucas Knipe. Vamos falar sobre a UEFA Champions League, tem muita coisa para comentar. Eu pensei em fazer um vídeo aqui sobre os principais jogos, né? Teve a vitória do Real Madrid, o que me surpreendeu obviamente a vitória do Leverkusen contra a Inter de Milão, não estava esperando. Mas eu resolvi assim, já que eu gravei aqueles vídeos testes, né, sobre os jogos da Premier League, da Bundesliga, da La Liga, por que não fazer com a Champions League, né? Eu peço perdão pelo atraso, mas assim, eu tô testando esse negócio do computador para mandar as imagens aqui e não é simples, não é fácil, meu computador não tá um dos melhores, mas vale a tentativa aqui pra gente explorar um pouquinho mais esses campeonatos, né? E assim, fazer uma análise melhor, né? Porque às vezes eu vou falando só olhando pra tela do celular, não que eu esteja olhando diretamente pra câmera o tempo todo, né? Mas vocês não acabam não entendendo às vezes o que eu tô falando, né? Então, desse jeito acho que fica mais explicativo, melhor, né? Fica mais expositivo e nesse caso é positivo que isso aconteça. Então assim, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e amanhã vou tentar fazer uma live nesses moldes. Tentarei. Se eu conseguir ou não, Deus sabe, mas eu vou tentar. Mas aí depende muito também da disponibilidade de horário, não tá tão fácil aqui, mas eu vou tentar aí, até pra, quem sabe, aí, entregar o conteúdo que vocês merecem aí. Mas, primeiro falando aqui, Dinamo Zagreb e Celtic, né, esse é aquele jogo, assim, que, obviamente, uma parte das pessoas não estavam se importando, ainda mais dividindo o horário com o Liverpool, né, ainda teve esse negócio, né, a maior parte dos jogos são às 5, né, e esses eram de 2h45, né, e a gente teve aí o 0x0, um jogo que aconteceu muito pouca coisa, inclusive somando os dois times, assim, você vai achar um pouco mais de um expected goal, que é pouco, né? E apenas uma grande chance criada. Então, jogo bem parado, 0x0, que não ajuda nenhuma das duas equipes, né? Agora, o Liverpool sofreu mais do que eu imaginava contra o Girona, né? Será o início de uma fase um pouco mais instável para o Liverpool, né? Eita, eu não queria que isso acontecesse. Mas vai lá. Será que é o início? Porque foi um jogo perigoso, né? O Girona levou perigo, teve suas chances, o Alisson teve que fazer boas defesas, 13-15 finalizações. Então, assim, foi um jogo que me surpreendeu. Eu não esperava que o Girona fosse levar tanto perigo. E o Liverpool ganhou com um gol de pênalti, né? O pênalti que o Salah converte. Mas, assim, não foi a atuação de ouro do Liverpool. E vamos ver, né? Tipo, até agora não tiveram momentos ruins sob o comando do Arne Slot, né? No máximo uma derrota ou outra, mas é pouco, né? Pra gente classificar como um momento instável e problemático da equipe do slot, mas de qualquer jeito continua 100% na Champions e a vitória de hoje foi importante. Esse jogo aqui talvez é o que muitas pessoas estavam dando mais atenção, Atalanta e Real Madrid, 3-2 pro Real Madrid, na hora da verdade o Real Madrid cresce, né? É impressionante isso, mas um jogo dramático, né? Porque começa com o Mbappé fazendo o primeiro gol, bela jogada do Kylian Mbappé, está sendo bastante criticado, mas fez um grande gol, inclusive o gol 500 da carreira, 50 quer dizer, da carreira do Mbappé na Champions. O De Ketelaere empatou de pênalti, um pênalti que eu confesso que eu não vi, eu não acho que o Tchouaméni tocou no jogador da Atalanta, mas o VAR não revisou e o De Ketelaere foi lá e converteu. E o segundo tempo, o início forte, né, do Real Madrid, aproveitando as falhas defensivas da Atalanta, Vinícius Júnior marcando o seu gol e dando assistência para o Jude Bellingham fazer o terceiro, mas não demorou até a Atalanta descontar com o Ademola Lookman e aí o jogo foi um perigo, né? Tipo, a Atalanta pressionando e foram muitas finalizações para a Atalanta, 20 contra 10, né? E assim, 2,94 gols esperados é muita coisa, foi quase o dobro do que o Real Madrid produziu. Isso é uma demonstração de um Real Madrid que não controla jogo, entende? Uma coisa é você produzir as chances, aqui a gente viu 7 grandes chances de gol, não é pouca coisa, mas uma coisa é você produzir, a outra coisa é você fazer com que o adversário não tenha isso, entende? E a Atalanta teve, né? Tipo assim, ela levou perigo, ela foi difícil, inclusive quase empataram no final com o Reteg, né? Perdeu um gol feito ali, mas o que eu quero dizer é, a Atalanta sufocou o Real Madrid em vários momentos e nem sempre você vai ter a sorte de segurar os resultados, porque hoje, assim, foi uma pressão grande e é aquele negócio, tem um Courtois, tem bons defensores, isso faz a diferença, mas é aquele negócio, não dá pra contar só com isso, entende? Se tem que ter mais. E eu não acho que o Real Madrid vem tendo até agora, tipo, necessário em termos de futebol pra ganhar as competições. Eu acho que cedo ou tarde, jogando esse nível de futebol, não ganha. Então, sinceramente, precisa de algumas coisas, mas olha, vitória boa, né? Porque o Atalanta vinha de 9 vitórias consecutivas, poderia ter sido uma derrota catastrófica que com a vitória do PSG, eles estariam fora da zona de classificação para os playoffs, o que é um desastre enorme, né?
Então, assim, o Real Madrid, pelo menos com essa vitória, aumenta as suas chances de se classificar. A gente teve o Leverkusen ganhando da Inter de Milão por 1-0, né? O Mukiele marcou o gol da vitória no finalzinho. Uma baita atuação para a equipe do Xabi Alonso, né? Vinha com algumas atuações bem capengas e conseguiu ali, dominando inclusive, né? Tipo, 17 finalizações a 6. Olha a quantidade de gols esperados. Não que seja um baile, né? 1.32, mas não deixa de ser uma boa performance, ainda mais para uma equipe que não via jogando melhor. Mas aí a gente vê, né? Tipo assim, o Xabi Alonso fazendo ajustes. Linha de 4, né? Tipo, o Milito tem que aprender isso, né? Não muda a linha de 4, né? Ainda bem que não é mais técnico do meu time, né? Mas coloca a linha de 4, o Hincapie vira o meio lateral, né? E a gente tem ali o Chaco, o Palácios e vira as pontas, né? Uma ideia interessante, né? Não dá pra negar isso, né? O Frimpong e o Grimaldo jogando ali como pontas. E até curioso, né? Que nem o Bonifati, nem o Patrick Schick foram os titulares, né? O Bonifati está machucado, o Patrick Schick realmente opção no banco que não foi utilizada. Mas, assim, do outro lado, né? Um time que meio misto, né? O Zelinski, o Fratesi, o Taremi também, Carlos Augusto e Darmian. Mas, assim, não dá pra subestimar, né? E, assim, vitória... Eu não acho que o Inter de Milão tá tão seguro assim, né? É o tipo de jogo que não pode ter tanta displicência. E a gente tá vendo também o Sporting, que começa a entrar numa fase muito complicada depois da saída do Rubem Amorim. Porque, assim, o Rubem Amorim é um técnico de sistema. Sabe qual que é o problema quando você perde o cara do sistema, né? É que, assim, quando o sistema é único, muito complexo, não há muita gente que consiga replicar. E aí, a partir do momento que você não tem esse cara... Alguém tem que dar sequência ao trabalho e normalmente ele vai fazer mais da maneira dele do que do antecessor. Mas quando ele tenta copiar, emular o que o antecessor faz, normalmente esse negócio tende a dar errado, né? E assim, o Vitor Gyökeres, acho que tem que dar um destaque que já começa a cair a produção, estava se beneficiando muito do sistema e agora já apaga um pouco o nível, não participou para gols no jogo de hoje, né? Foi o Catamo que marcou o gol do Sport e é uma derrota de 2-1 pro modesto Clube Bruges, né? Tipo assim, modesto para os níveis atuais. Então não vai falar, o Clube Bruges tem tradição e tudo isso, mas... Assim, não é pro Sporting perder pro Clube Bruges, é um elenco melhor e é uma derrota bem dura, né? A gente teve o Aston Villa e o Leipzig, pra mim o Leipzig uma das maiores decepções dessa Champions, nenhuma vitória, tipo, já tá eliminado, assim, 6 derrotas até agora, e esse jogo aqui é um Aston Villa assim que não tá lá brilhando, né? Tá tendo que contar com alguns gols assim muito fora da curva. Um deles, esse gol do John Duran, o segundo aí, foi inacreditável. Um dos gols mais bonitos que eu vi nessa semana. E assim, né, a gente vê no final o Ross Barkley dando o gol da vitória, que diria, né? Ross Barkley fazendo isso. Mas, cara, é impressionante como esse time do Leipzig cai sem o Xavi Simons. O cara é a engrenagem fundamental do sistema ofensivo, né? E assim, o time tem que se expor muito mais para produzir no ataque e defensivamente o time desmonta, né? E assim, ninguém aqui desse time, né? O Barrumata, o Vermen, o Haidara e o Nusa, nenhum desses caras tem a criatividade do Xavi Simons, o passe dele. Então, é complicado, né? E a qualidade da movimentação, a inteligência, ele faz muita falta e com a saída dele, tipo, um time que começou promissor na temporada, tá naufragando, né? Tá bem ruim o RB Leipzig recentemente. E a gente teve também ali o PSG vencendo o RB Salzburg, né? E assim, um jogo completamente controlado pelo PSG, só 3 finalizações por parte do Salzburg. O Salzburg também tá com uma temporada muito ruim, né? Há de se dizer isso, né? E assim, colocando aqui só para mostrar o elenco, olha que coisa maravilhosa. Ele colocou um centroavante. Parecia que tinha esquecido disso, né? O Luiz Henrique é um cara que tava colocando o Canguili para ser o centroavante, porque não queria dar espaço pro Randall Colomoni. Até curioso para ver se ele entrou, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Acho que não entrou não, hein? Não entrou. Sim, quem entrou foi o DRZ Doué, que inclusive marcou gol, né? Zaime Emery no banco, né? Inclusive até quem que foi o titular aqui no lugar dele, né? O Fabian Ruiz. Mas, de qualquer jeito, esse time é bom em termos de talento. Olha só essas duplas de lateral aqui, Hakimi e Nuno Mendes. Não dá pra exigir uma dupla de lateral muito melhor do que essa, né? Uma das melhores do mundo. E a atuação dos dois fantástica. E assim, né? O meio campo eu só trocaria o Fabian Ruiz pelo Zaime Emery, né? Porque eu gosto do João Neves, bem acima da média. O Vitinha também muito bom. Bacolar é um excelente ponta. Tem talento, né? Mas acho que o trabalho do Luiz Henrique até agora é bem frustrante. Mas só a figura de um centroavante de referência faz a diferença. O Gonçalo Ramos marca o gol, perde alguns, né? Ainda não tá lá jogando o seu melhor, mas já é uma diferença bem notável para a efetividade do sistema. Só de ter um cara referência que entende o que tem que ser feito para a função, já ajuda bastante, né? A gente teve o Bayern de Munique vencendo o Shakhtar Donetsk por 5-1, começou perdendo, né? Gol do Kevin, mas aí o Konrad Laimer, o Thomas Miller, o Musiala e o Olise marcaram os gols da virada e é de se impressionar, né? 5-1, né? E assim, o time se expõe bastante, né? A maneira Company de jogar
ela é bem agressiva, mais do que eu imaginava, né? Não dava pra ver isso, obviamente, no Burnley, né? Tipo, um time que não tem meio que o direito de ser agressivo como o Bayern de Munique tem, porque, olha, com esse elenco aqui é mais fácil, né? Mas a verdade é, tipo, o Olise é uma contratação de ouro, muito bom jogador. O Musiala é fora de série também. Thomas Miller ainda é efetivo, é impressionante isso. Que jogador é Thomas Miller, né? E assim, é um time que vai, né? Tipo, por mais que assim não seja perfeito até agora o trabalho do Kompany, ainda tem os problemas, talvez pela falta de experiência dele, né? Há de se ressaltar que ele tem tido relativo sucesso até agora para fazer o time conseguir mais resultados. E o Brest ganhou do PSV, né? O time PSV Eindhoven. E assim, o Cardinal marcou o gol do Brest. Resultado decepcionante, né? O PSV que até criou mais chances, mas não controlou o resultado. Mesmo tendo mais posse aqui, ó, grandes chances parecidas, até mais pro Brest. Gols esperados um pouco menos, mas então assim, é aquele negócio, posse não é um sinal de domínio de jogo, não é um sinal de que o time é melhor em campo. Posse de bola é apenas o tempo que você tá com a bola no pé. Às vezes vai ter mais, às vezes vai ter menos, mas o que vai definir o time o melhor em campo é a efetividade do que ele faz com a bola no pé. Não é apenas isso, né? Tipo, e assim, a classificação é apenas o você ter mais tempo ela no pé. O Diniz é a grande prova de que ter mais a bola no pé não significa muita coisa, né? E assim, o Liverpool tem tudo para passar em primeiro, né? Não sei se isso vai fazer alguma diferença, né? Mas assim, a classificação aí a gente pode ver, né? Tipo, esse mini campeonato de pontos corridos de 8 rodadas com 36 times, né? É uma loucura, né? Mas assim, a gente vê aí, por enquanto esses são os que avançam, né? Os 8, Brest, inclusive, fantástica a campanha, vai pelo menos para os playoffs, né? E assim, Bayern, Dortmund, Barcelona, Brest, Inter, Aston Villa, Leverkusen, Liverpool, lembrando que alguns times aqui, por exemplo, Barcelona e Dortmund tem 5 jogos, jogam amanhã. E assim, o Real Madrid, por exemplo, com esse resultado, ele salta para 18º, inclusive passa o Manchester City, né? Vamos ver amanhã o que o City faz, né? Mas assim, o Real Madrid já consegue um salto de pontos interessante, né? E aqui a gente vê os times que estão ficando de fora. O PSG com essa vitória entra um pouquinho, mas não está garantido. Tem muito time atrás que pode ultrapassá-los. A Juventus também está na beira, né? Tá no pau da goiaba aqui também. E assim, Feyenoord, Stuttgart, Shakhtar, Sparta Praha, Sturm Graz, Girona, né? Tipo, acho que esses times aqui ainda matematicamente estão vivos, né? Mas porque assim, tem uma distância de 6 pontos até o 24º, né? Mas assim, acho que o Bolonha tá quase fora, embora ainda joga amanhã. Mas já estão fora Young Boys, Slovan e o RB Leipzig, isso aí talvez a grande decepção, porque não é um time para ficar de fora. Se o Brest tá lá dentro, né, por que não o RB Leipzig, né? E assim, os jogos que vão acontecer amanhã, né? Atlético de Madrid, Slovan, Lille, Sturm Graz, Arsenal e Mônaco, Benfica e Bolonha, Borussia Dortmund e Barcelona, Feyenoord e Sparta Praha, Juventus e Manchester City, Milan Estrela Vermelha e Stuttgart e Young Boys, né? E assim, citar aqui a artilharia da Champions, né? Só esperar carregar aqui. 7 gols para Robert Lewandowski, 5 para Rafinha, 5 para Frommit, 5 para Harry Kane, 5 para Vinícius Júnior, 5 para Gyökeres, 5 para o Erling Haaland. Nas assistências, né? Deixa eu ver aqui. Vi que tinha um cara com 4, né? O Salah, De Ketelaere e o Igor Paixão. 3 jogadores com 4 assistências. Então, assim, são os líderes da Champions League. Então, assim, a gente tem ainda uma competição longa pela frente, ainda vai ter mais 2 rodadas, mais o complemento da 6ª rodada amanhã. Então, assim, muita coisa ainda para acontecer, muita coisa pode mudar. Impressiona aí o Aston Villa e o Brest estarem na parte de cima, até pelas temporadas que eles fazem, né? Tipo assim, pelo menos o Aston Villa, né? Na Premier League até tá lá em cima na tabela, mas, tipo, o saldo de gols tá empatado entre gols marcados e sofridos. Não é um time que tá convencendo tanto nível de futebol, né? Mas, de qualquer maneira, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, mandem um feedback se vocês gostam dessa ideia de vídeo aqui ou não. E até a próxima, pessoal. Vamos ver aí o que nos aguarda amanhã. Espero que amanhã a gente possa fazer uma live. A live acho que vai ser melhor e acho que vai ser mais participativa para vocês também. Então, até a próxima, pessoal.